ao artigo 134 do Regimento Interno, havendo número legal, declaro esta sessão aberta, iniciando a dos senhores conselheiros se há alguma anotação, alguma observação a ser feita em relação à ata da sessão plenária anterior. Ou se estão todos de acordo? De acordo. Todos de acordo, está aprovado. Peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos que se encontram para distribuição nesta data. Lembro que a conselheira Andréa Siqueira Martins encontra-se em gozo de licença regulamentar. Por essa razão, ela está excluída do sorteio. Em expediente inicial, senhores conselheiros, eu gostaria de proceder como venho realizando rotineiramente a uma inversão da pauta para conferir preferência aos pedidos de sustentação oral ou apenas de prioridade mesmo, formulados e que se encontram sobre a minha mesa. Dessa forma, o conselheiro Cristiano trata-se de um processo de sua pauta, que eu chamarei então de deliberação com prioridade, é o processo 207.593, dígito 9, de 2017. Foi formulado o pedido de defesa oral por parte do senhor Alessandro Cronde Buzada, representado por seu procurador, Dr. Ormindo Bicudo Neto, inscrito na OAB, Seção do Rio de Janeiro, sob o número 51891, está presente. Está presente, dou as boas-vindas ao tribunal. Deseja fazer outra palavra? Fará outra palavra, então o conselheiro Rodrigo tem a palavra para relatório. Em seguida, eu irei. Conselheiro. Eu falei conselheiro? Conselheiro Rodrigo, desculpa, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Cristiano, então, tem a palavra apenas para relatório. E em seguida, eu irei franquear a palavra para o representante da parte interessada. Eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque o sistema trabalho foi formatado hoje de manhã e ele está começando o processo de inicialização. Quando Vossa Excelência estiver pronto. Presidente, para ganhar tempo, Pois não. eu vou ler da maneira antiga. Tá bom, fica à vontade, conselheiro Cristiano. Trato o presente processo de ofício regularizador da prestação de contas do governo do município de Paraíba do Sul, referente ao exercício 2016, encaminhada a este Tribunal de Contas para emissão de parecer prévio. O processo retorna ao plenário para a apreciação de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Alessandro Cronde Bouzada, prefeito de Paraíba do Sul, contra a decisão plenária que lhe aplicou multa no valor de 20 mil FIR pelo não atendimento à determinação deste tribunal. O Corpo Executivo e o Parquê de Contas manifestam-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Este é o relatório. Obrigada, conselheiro Cristiano. Doutor Ormindo Bicudo Neto, então tem a palavra para a sustentação oral. Eu renovo as boas-vindas ao tribunal. Muito obrigado, Excelência. Senhora Presidente, senhores conselheiros, representante do Ministério Público, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de fazer um pequeno introito histórico dessa casa, que envolve aí a criação dos Tribunais de Contas do Brasil, né? Na época houve uma metodologia de nomenclatura para a casa, em que foi discutido entre Cezedeiro Correia e Rui Barbosa, que pretendia se colocar o nome de Conselho de Contas. E o Rui Barbosa imediatamente interferiu nessa colocação e chamou para tribunal. Por que tribunal? Porque ele tinha a expectativa da realização de justiça. Essa era a intenção dessa tribuna nesse dia, que seja restabelecida a justiça. Esse recurso tem a ver com um ofício regularizador que foi cobrado da Prefeitura de Paraíba do Sul, por conta da prestação de conta do exercício, acho que se não me engano, de 2016. E o prefeito, quando assumiu, primeiro mandato, nunca foi político, médico da cidade, uma pessoa totalmente integrada na sua comunidade, uma pessoa preocupada em fazer o bem na sua cidade, assumiu esse desafio e foi ser prefeito. Se deu de cara com uma prefeitura totalmente sem estrutura. Para se ter uma ideia, Excelências, não tem sequer um contador concursado na Prefeitura de Paraíba do Sul.
deu de cara com uma prefeitura totalmente ausente de banco de dados, porque a pessoa que dominava o banco de dados da prefeitura era um cargo em comissão, cargo esse em comissão que foi embora e levou o código-fonte e não deixou a prefeitura com nenhum acesso a esses dados. Ele, imediatamente com a equipe que ele pôde levar, começaram a fazer esse trabalho. O primeiro trabalho que ele fez, como eu reporto no meu recurso, no dia 15 de março, ao entrar, se não me engano, ver a data exatamente, dia 8 de março. Olha, o prefeito que saiu já tinha por obrigação, no fim do mandato dele, fazer os preenchimentos da deliberação 248, até para já ir norteando a prestação de conta. Não o fez. O prefeito que assumiu em 8 de março cumpriu a deliberação 248 do jeito que ele pôde, com os dados que tinham, com seus técnicos tentando ajudar. No dia 15 de março, prazo exíguo para a conclusão da prestação de conta, ele entregou o que tinha, o que ele pôde entregar, o que provavelmente era o que estava na 248. Mas ele não tinha alternativa. Imediatamente ele chamou uma licitação para ter o seu sistema contábil instalado e poder resgatar esses dados da administração, porque Vossa Excelência sabe que isso não é fácil, ainda mais numa administração que, infelizmente, não tinha estrutura técnica para atender, tinha que se instalar sistema e tudo mais. Alguém chegou para o prefeito e disse, vamos dispensar a licitação, isso é um caso de emergência. A primeira fala do prefeito, não, porque esta corte condena muito por falta da dispensa de licitação sem motivo. E saber se a emergência era pública ou era uma emergência administrativa ficou difícil. Então, optou-se por uma licitação. Licitação essa que correu os trâmites, sofreu todos os recursos naturais, mas teve seu sucesso em 15 de agosto. Imediatamente, essa equipe entrou em campo, da empresa Opus, começou a trabalhar e resgatar esses dados, e ele conseguiu concluir a prestação de conta, informar isso, quase 6 meses depois, mas Vossa Excelência sabe como é difícil. Você ter que puxar todos os processos, você não tem os processos, você não tem os levantamentos, tinha que fazer informação, inclusive resgatando dados do Tribunal de Contas para isso acontecer. Imediatamente, ele procurou apresentar para o tribunal essas dificuldades. Ele apresentou uma defesa singela, eu confesso, e que foi rejeitada, porque ele não encaminhou provas. Mas nós encaminhamos provas no recurso de reconsideração, Excelência. Nós colocamos o relatório do controle interno, atestando a situação que se encontrava o município. Nós colocamos o relatório da empresa Opus, que a certifica que teve que fazer, que teve muito trabalho e que nunca daria o tempo hábil para apresentar esses dados, o prazo que o tribunal determinava. O tribunal estava determinando num ofício final, praticamente de 10 dias, para que ele pudesse concluir um serviço que ele só conseguiria em 6 meses. Então, ele foi condenado a uma multa por desídia, por desinteresse ao atendimento ao Tribunal de Contas, porque ele não prestou conta dos dados no prazo razoável, quando, na verdade, a situação fática não lhe permitiu. Existe no direito penal, me perdoe trazer, mas é o princípio da não exigibilidade. Você não pode exigir do cidadão além da capacidade física dele de exercer. É quase que trazer para essa prefeitura o super-homem de Nietzsche, que o camarada chega, não é da área, está conhecendo a prefeitura agora, não tem os instrumentos necessários para poder prestar conta e seguir a legislação. Tenta construir isso de forma veloz, prática, e aí ele é provocado pelo antecessor. Quando o antecessor vem ao tribunal, e aí sim, o tribunal, nesse equívoco, eu até admito, o tribunal foi provocado por uma denúncia do ex-prefeito, que começou a alegar que estava sendo prejudicado nas informações dele para poder encaminhar a defesa no tribunal, e por isso ele estava com a defesa dele insustentável, porque não era fato. Se ele tinha esses dados, por que ele não preencheu a 248, a deliberação no ano anterior, que era obrigação legal dele? Foi o atual prefeito que teve que fazer. Na verdade, ele usou esse mecanismo para tentar, mais tarde, talvez, tentar aliviar, né, vamos dizer assim, a pressão que poderia sofrer sobre o exame das contas dele. E o prefeito de Paraíba do Sul, doutor Alessandro, infelizmente, foi acometido de uma multa de R$65 mil, que seja metade do salário dele de ano.
no primeiro ano de mandato dele por uma coisa que ele não cometeu, porque ele demonstrou esforço nisso. E a gente prova no processo, conselheiro. A gente prova com as declarações e tudo mais. Às vezes é muito difícil para o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas fica sabendo das questões fáticas quando emite as suas inspetorias. Que aí tem um contato direto, tem um contato físico, tem um contato presente. Mas para nós aqui, fazer defesa, a gente não tem termo de depoimento, a gente não consegue trazer para cá as pessoas que viveram esse problema e poderiam atestar para o livre conhecimento de Vossas Excelências que ele estava falando a verdade. Isso é muito difícil. Então a gente tenta provar dentro do mecanismo que o tribunal nos oportuna, como, por exemplo, as declarações que são fidedignas. São declarações prestadas num processo público de direito administrativo, onde presume-se a fé pública. São empresas, é o controlador do município, é o próprio procurador-geral do município que também atesta essa questão. Então, o nosso apelo, e eu trago aqui porque eu já tive acesso às instruções anteriores que vem reportando o recurso, e estão indo pelo não provimento, conselheiro. Mas num discurso eminentemente jurídico e técnico, que eu até não discordo do ponto de vista técnico, mas nós temos que fazer uma avaliação aqui do ponto de vista fático, da justiça. Por isso eu pugnei pelo histórico dessa casa. Porque nós temos que fazer justiça, não é possível que isso possa acontecer. Uma pessoa ser condenada em metade do salário dele anual por uma coisa que ele não cometeu, por uma situação fática que ele encontrou e pelos esforços que ele tentou de remediar. Então eu apelo a Vossa Excelência que, diante dessa minha defesa oral, que eu possa ser agraciado com a retirada de pauta para reexame, traga as notas sacriáficas dessa minha defesa e reexame o material que eu apresentei, ou se algum conselheiro, se assim não for do entendimento de Vossa Excelência, que o outro conselheiro possa fazê-lo, porque eu acho que a justiça aqui tem que imperar. Eu acho que essa casa aqui pugna por isso, e eu peço a Vossa Excelência, suplico a Vossa Excelência, esse homem merece ser remediado. É só o que eu tenho a falar. Obrigado. Muito obrigada, doutor Ormindo Vicudo Neto, cumprimento pela defesa oral realizada, e eu dou a palavra ao conselheiro relator da matéria. Eu vou pedir para fazer a transcrição da defesa oral do patrono e vou pedir uma sessão. Pois não, então eu peço que a Secretaria das Sessões promova a transcrição e aposte aos autos da defesa oral realizada pelo patrono da parte recorrente, do recorrente, e encaminhe os autos ao gabinete do conselheiro relator, que então tem uma sessão deferida para reexame da matéria. O tribunal agradece a presença do patrono do recorrente ao tribunal, sempre prestigiando a defesa oral realizada, uma vez que é muito importante a presença das partes, trazendo os esclarecimentos. Isso, sem dúvida nenhuma, contribui muito para o amadurecimento da matéria. Muito obrigada. Ainda um outro pedido de preferência, que acaba de me ser comunicado, formulado agora ao conselheiro Rodrigo, trata-se de processo sob a sua relatoria, portanto eu irei chamá-lo à deliberação. Vou apregoar então, é o processo 108013, dígito 2 de 2008, salvo engano, são vários os processos aí conexos, né, conselheiro Rodrigo, todos da sua relatoria. Eu vou destacar então a presença da doutora Juliana Oliveira Teixeira de Jesus, que pede, então, para acompanhar o relato do processo, e dado que deseja fazer uso da palavra, ou está apenas para acompanhar a deliberação. O conselheiro Rodrigo, então, tem a palavra para relatório e voto. Obrigado, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral. Trata-se, senhora presidente, o processo principal. Na verdade, estou a tratar dos processos cujos votos são 15 ao 63. É um voto único, prefeito de sistema, votos 15 a 63. O processo principal versa sobre o contrato número 1 de 2008, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Obras e o consórcio Novos Tempos, para elaboração de projeto executivo e execução de obras, regularização fundiária, etc., de acordo com as necessidades específicas da comunidade da Rocinha, no município do Rio de Janeiro, pelo prazo de 42 meses e no valor histórico de R$ 175.610.000. Tramita em conjunto vários processos, como disse,
que estão recebendo, por conexão processual, a mesma decisão. Na sessão de 6/11/18, esta Corte proferiu decisão pela diligência interna para que o corpo instrutivo procedesse à análise conclusiva de mérito da contratação e de seus apensos sobre os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade. Após a análise, o corpo instrutivo manifesta-se pela ciência ao plenário quanto a alguns aspectos: expedição de ofício ao presidente da Caixa Econômica Federal, expedição de ofício ao atual presidente do TCU, comunicação ao atual secretário de Infraestrutura e Obras para que adote uma série de providências. O Ministério Público Especial junto ao TCE manifesta favoravelmente a adoção das medidas propostas na instrução. Este é o meu breve relatório e passa meu voto. Eu verifico que a matéria foi bem analisada pelas instâncias instrutivas. Estou adotando como razões de decidir a manifestação da segunda Coordenadoria de Auditoria de Obras, datada de 26/6/19. E eu estou destacando em meu voto escrito a aplicabilidade do capítulo 2, capítulo 2º do Código de Processo Civil, artigo 67 a 69 do Código de Processo Civil, ao âmbito dos tribunais de contas, objetivando a cooperação e troca de informações entre órgãos julgadores, de maneira que sejam alcançados a celeridade, o dinamismo e a economia processual. Eu rememoro que defendo a competência concorrente dos órgãos de controle para análise de legalidade, legitimidade e economicidade de contratações, a depender se tratarem de recursos estaduais ou federais. Portanto, estou me posicionando de acordo com o corpo instrutivo e parecer ministerial, votando pela expedição de ofício ao presidente da Caixa Econômica Federal, solicitando a remessa de cópia integral dos processos de tomadas de contas especiais que relacionem meu voto. Também voto pela expedição de ofício ao atual presidente do TCU, solicitando a remessa de cópia integral de processos de tomadas de contas especiais, também relacionados em meu voto, e pela comunicação ao atual secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, para que no prazo de 30 dias cumpra determinações relacionadas em meu voto escrito. Este é o meu voto. Obrigada, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Marcelo. Acompanha a relatora. Conselheiro Cristiano, como Acompanha se a relatora. funciona? Então, de maneira unânime, os votos apresentados pelo conselheiro relator no processo 108.013/2008 e todos aí conexos, todos que se encontram tramitando em conexão com esse processo principal, o voto está aprovado. Conselheiro Rodrigo, então agora tem a palavra para relatar a sua pauta. Muito obrigado, senhora presidente. Senhor presidente, eu tenho uma pauta de devolução de vista, uma devolução com voto revisor de um processo de revisão de proventos oriundo do Instituto de Previdência dos Servidores de Macaé. Eu estou promovendo, como disse, a devolução com voto revisor dessa revisão de proventos, tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional número 70 de 2012. Em plenário virtual, em sessão do plenário virtual iniciada em 5/8/19, o relator, o conselheiro Marcelo Verdini, apresentou o voto pelo registro em caso. No entanto, após a análise dos autos, eu constato permanecerem ilegalidades no ato de revisão de proventos, a demandar uma decisão pela recusa do registro. Isso porque, apesar da notícia do falecimento da servidora, o que fez cessar os efeitos financeiros do benefício desde 2014, a decisão pela recusa do registro tem como principal objetivo alertar o Instituto de Previdência para o descumprimento de mandamento constitucional, visto que para a revisão dos proventos não foi observado o disposto na Emenda 70 de 2012, uma vez que os proventos foram indevidamente fixados em parcela única. Meu voto é pela recusa do registro. Conselheiro Rodrigo, esse é É a devolução com voto o revisor. voto revisor. O conselheiro Marcelo, o conselheiro relator. Exatamente. O conselheiro Marcelo deseja fazer a sua palavra? Sim, eu gostaria de agradecer ao conselheiro Rodrigo e eu vou retirar meu voto. Então, o conselheiro Marcelo, relator da matéria, adere ao voto misto apresentado pelo conselheiro Rodrigo. O conselheiro Cristiano está de acordo apenas esse voto no processo agora? Da intervenção? De acordo? Então, de maneira unânime, o voto misto apresentado pelo conselheiro revisor Rodrigo Galto Nascimento está aprovado e o conselheiro relator retirou o seu voto. Senhora presidente, em pauta especial, relataria duas prestações de contas de governo municipais. A primeira delas são as contas de governo da Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena, as contas de governo do município de Santa Maria Madalena, relativa ao exercício 2018, sob a responsabilidade do prefeito, senhor Carlos Alberto de Matos Botelho. Em exame preliminar, Corpo Técnico e Ministério Público manifestaram-se pela emissão de parecer técnico favorável à aprovação das contas com ressalvas.
em decisão monocrática de 30 de 8, concedi vista ao responsável para que, se quisesse, apresentasse defesa no prazo de 10 dias. Em sua defesa, o responsável informa ter envidado esforço para cumprir os limites constitucionais e legais. Em prosseguimento, o corpo técnico e o Ministério Público ratificam o entendimento pelo parecer prévio favorável à aprovação das contas. O processo foi publicado em pauta especial e este é o meu relatório. Senhora Presidente, em meu voto, registro que a administração municipal incorreu em algumas impropriedades de natureza formal que foram objeto de 13 ressalvas em meu voto, dentre as quais eu destaco a ocorrência de inconsistência no demonstrativo do resultado financeiro do exercício, o qual apresenta o resultado por destinação de recursos. Essa inconsistência evidencia a ausência de controle sobre a disponibilidade de recursos, o qual visa garantir que eventuais saldos de caixa de recursos legalmente vinculados somente sejam utilizados no objeto de sua vinculação. Quanto ao resultado financeiro, destaco que o município que teve um déficit financeiro de R$ 982 mil aproximadamente. Além disso, o município de Santa Maria Madalena cumpriu os mínimos constitucionais de gastos com a educação, aplicando 34,12% dos impostos e transferências. Em saúde, o mínimo é de 15%, 34,12%, em ensino, o mínimo é 25%, portanto, cumprido o limite com a educação, e os gastos com ações e serviços públicos de saúde foram aplicados 19,35% de recursos de impostos e transferências, portanto, acima do limite mínimo de 15%. Assim, constato o atendimento aos limites do Fundeb e o fato de recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde terem sido movimentados diretamente pelo Fundo de Saúde do município. Sobre as despesas com pessoal, o Executivo Municipal observou o limite máximo de 54% da receita corrente líquida, que eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas relativas a 2018, sob a responsabilidade do senhor Carlos Alberto de Matos Botelho. Como voto? Não, na verdade, o conselheiro Marcelo está de acordo com o voto. De acordo. O conselheiro Cristiano. De acordo. De maneira unânime, dessa forma, o voto apresentado pelo conselheiro relator está aprovado. Em seguida, senhora Presidente, as contas de governo do município de Cordeiro, relativas ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do prefeito, senhor Luciano Ramos Pinto. Em suas primeiras análises, o corpo técnico do Ministério Público Especial manifesta sua emissão de parecer prévio favorável, com ressalvas. Da mesma forma que no processo anterior, em decisão monocrática de 13 de 8 de 19, concedi abertura de vista ao responsável, que apresentou defesa, encaminhando justificativas e documentos visando ao atendimento, ao saneamento de algumas das ressalvas apontadas pela instância instrutiva. Em prosseguimento, tanto o Corpo Instrutivo quanto o Ministério Público confirmam o posicionamento para emissão de parecer prévio favorável. O processo também foi publicado em pauta especial e chama o breve relatório. Em meu voto, eu registro 20 ressalvas nessas contas de governo, dentre as quais eu destaco a ocorrência de significativas inconsistências contábeis. A esse respeito, faço constar um item de alerta ao atual prefeito do município para que nos exercícios subsequentes, a reincidência de quantidade significativa de impropriedades e inconsistências contábeis poderá ensejar a emissão de parecer prévio contrário. Quanto ao resultado financeiro, o município teve um superávit financeiro de R$ 1,9 milhão. Além disso, houve o cumprimento dos gastos mínimos constitucionais com saúde, no percentual de 16,48%, e ensino, com aplicação de 29,61%. Especificamente no que se refere à manutenção e desenvolvimento do ensino, gostaria de destacar que o artigo 287 da Lei Orgânica Municipal de Cordeiro prevê a vinculação de pelo menos 27% de toda a receita orçamentária do município em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando o cumprimento do limite. No entanto, há essa exigência na Lei Orgânica Municipal de 27% da receita orçamentária com gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino. No entanto, tendo em vista que houve cumprimento do limite constitucional previsto na Constituição Federal de 25% da receita de impostos e transferência de impostos com gastos em educação, o que é exigível de todos os entes municipais, eu entendo que a falha possa ser relevada de forma a ensejar ressalva e respectiva determinação nessas contas. Ademais, houve atendimento aos limites do Fundeb e os recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde foram movimentados diretamente pelo Fundo. O voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do governo do município de Cordeiro relativas a 2018, sob a responsabilidade do senhor Luciano Ramos Pinto. O conselheiro Marcelo está de acordo? De acordo. O conselheiro Cristiano? De acordo. O voto do conselheiro relator está aprovado. Senhora Presidente, passo a minha pauta de rito sumário, na qual relatarei dois processos.
O primeiro deles dois processos de passagem conexos, no entanto, recebem votos em separado. Ambos são representações da Prefeitura em face de edital da Prefeitura Municipal de Volta Redonda. A primeira delas, uma representação interposta pela Aviação Santa Advisories e Turismo Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Volta Redonda, na concorrência pública número 1 de 2019, cujo objeto é a concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros no valor aproximado de R$ 648 milhões, cuja tutela provisória foi deferida em 1 de 10 de 2019 e objeto de referendo pelo plenário em sessão de 2 de 10 de 2019. A representante questiona a ausência de audiência pública preliminar à publicação do edital, o que estaria, em seu entendimento, em desconformidade com a Lei Federal 8666, razão pela qual interpôs a ação anulatória perante o Poder Judiciário de Volta Redonda. Inicialmente, a licitação foi suspensa em decisão liminar de primeiro grau, mas foi reformada essa liminar foi reformada pela 9ª Câmara Civil, que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Assim, nesta fase processual, estou me abstendo de julgar o mérito da representação em respeito à decisão judicial, razão pela qual desvios do corpo instrutivo no que diz respeito à proposta de determinação para que o jurisdicionado proceda à realização de audiência pública, de modo que meu voto é pelo sobrestamento da análise de mérito desta representação pelo princípio da precaução. Por fim, outra representação deu entrada neste tribunal, relataria essa representação em seguida, em face do mesmo edital, e um dos questionamentos veiculados por meio da referida representação, que relatarei em seguida, é exatamente a ausência do estudo econômico-financeiro nessa concessão, o que certamente, essa ausência de estudo econômico-financeiro, certamente será objeto de exame em processo próprio, que cuidará do exame de legalidade e economicidade do edital de concessão como um todo. E determino a apensação desta representação de que estamos a tratar ao processo que será constituído, o processo do edital, o voto pela manutenção da tutela provisória, conhecimento da representação, sobrestamento quanto ao mérito, comunicação e apensação. Estão todos de acordo? De acordo. Então, o voto está aprovado. Em seguida, mais uma representação interposta agora pela aviação, interposto pela Aviação Sul Fluminense Transportes e Turismo Limitada, que é a atual prestadora dos serviços. Em face do mesmo edital, foi deferida, lembrando, como disse na relatoria anterior, que já foi deferida a tutela provisória em 1 de 10 de 2019 para a suspensão do certame. A representante alega a existência de irregularidades, das quais destaca a ausência do estudo econômico-financeiro que proporciona a fixação do valor da tarifa e o valor da outorga. Considerando minha decisão monocrática de 1 de 10 de 2019 para a suspensão do certame em razão da ausência de estudo econômico-financeiro, eu entendo pela perda de objeto do pedido de tutela provisória formulada nesta representação, afigurando-se desnecessária uma nova concessão de tutela pelo mesmo fundamento. O voto é pela perda de objeto do pedido, pelo encaminhamento dos autos à Secretaria-Geral de Controle Externo e a apensação ao processo do edital. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhora Presidente, em pauta ordinária, trago 85 processos, lembrando que os processos cujos votos são 15 ao 63 já foram relatados ao início desta sessão e todos os demais proponho a votação em conjunto. Conselheiro Marcelo, conselheiro Cristiano, há alguma anotação, alguma divergência em relação a qualquer um dos demais votos esses que ainda não foram objetos de deliberação? Sem divergência. Sem divergência, então todos aprovados. Em pauta ordinária complementar, Senhora Presidente, eu trago um processo de comunicação proveniente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em atenção a uma decisão judicial que declarou nulo o convênio número 3 de 2009, proibindo a continuidade do gerenciamento dos recursos de compensação ambiental pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o denominado o FUNBIO, não é? O FUNBIO que gerenciou, por meio deste convênio, recursos de compensação ambiental. E a decisão judicial declarou a nulidade desse convênio e determinou a restituição ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental, o FECAM, de todos os valores utilizados para o custeio da gestão do FUNBIO e determinou que as contas dos convênios fossem prestadas a este Tribunal de Contas. No intuito de cumprir a decisão judicial, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente encaminha, no âmbito destes autos, instrumentos de contratos celebrados pelo FUNBIO com terceiros. Em relação à ordem judicial para a apresentação das contas a este tribunal, o corpo instrutivo dá notícia de uma auditoria de levantamento, número 48 de 2018, para obter informações, a fim de avaliar a eventual necessidade de realizar a auditoria de conformidade.
objetivando verificar a regularidade do convênio 3 de 2009, formulado entre o Estado do Rio de Janeiro, INEA e Fumbio, em que pese a iniciativa de inserir a matéria à auditoria de levantamento, oportuno deixar desde logo assentado que, a meu ver, os documentos encaminhados pela Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade são insuficientes para a prestação de contas dos recursos de compensação ambiental geridos pelo Fumbio, com lastro no convênio 3 de 2009. Em meu voto, eu registro aqui a divergência quanto à natureza desses recursos. Há quem entenda que são recursos públicos, há quem entenda que são recursos privados. De toda sorte, o Poder Judiciário do Estado determinou a prestação de contas deste convênio ao Tribunal de Contas do Estado. Eu verifico que o processo específico que versa sobre o instrumento do convênio, ele perdeu seu objeto, posto que eventuais responsabilidades devem ser apuradas no âmbito das contas a serem prestadas em atendimento à decisão judicial. Estou promovendo a anexação do processo que cuida do instrumento à prestação de contas, ao presente processo, que cuidará da prestação de contas do convênio. Eu estou parcialmente de acordo com a sugestão do corpo instrutivo exarada no processo referente ao instrumento convenial, no sentido de requestar a vinda dos termos aditivos ao convênio 3 de 2009, porquanto entendo necessários esses termos aditivos ao futuro exame das contas a serem prestadas a este tribunal. Todavia, reputo adequado solicitar os documentos faltantes ao atual gestor da Secretaria de Estado do Ambiente. E também, para atender ao princípio constitucional da eficiência na apreciação dessas contas, senhora Presidente, estou vislumbrando, no caso interno, a necessidade de otimizar os recursos de controle para examinar essas contas, razão pela qual faculto ao gestor responsável pela prestação de contas e também ao Controlador-Geral do Estado que se pronunciem previamente sobre os documentos que eles têm, o conteúdo que terá essas contas no prazo de 10 dias. Eles devem encaminhar, se pronunciar a respeito do conteúdo dessas contas, encaminhando eventualmente documentos que tenham já disponibilizado. Na mesma linha, eu entendo pertinente determinar que a Secretaria-Geral de Controle Externo se pronuncie previamente por meio de sua coordenadoria competente para examinar as contas em tela e carregue aos autos informações até então colhidas em auditoria governamental, também no prazo de 10 dias. Além dessas comunicações, volto ainda pela expedição de ofício ao Procurador-Geral do Estado para dar cumprimento à decisão judicial, uma vez que as contas ainda não podem ser apreciadas e houve uma decisão judicial nesse sentido. Esse é o meu voto. Conselheiro Marcelo, conselheiro Cristiano, estão de acordo? De acordo. Acompanho o relator, então está aprovado por unanimidade o voto. Senhora Presidente, encerra-se minha pauta e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigada. Conselheiro Rodrigo, passo a palavra ao conselheiro Marcelo de Maia. Senhores conselheiros, senhor Procurador-Geral, senhora Presidente, antes de entrar na minha pauta, eu gostaria de submeter a referendo 3 tutelas provisórias que concedi no dia 21 de outubro. Primeiramente, eu vou me manifestar em relação a duas em conjunto. A primeira delas se refere ao processo 106.901 de Estado de 2019, que trata do edital de pregão número 25, de 19 do DETRAN, tem por objeto a prestação de serviços de impressão, valor total chamado de R$12 milhões aproximadamente, que estava agendada para o dia 25. A segunda, deferida, se refere ao processo 106.935 de 2019, também do DETRAN, de respeito ao edital de licitação número 10 de 2019, tem por objeto a complementação do sistema de abastecimento de queimados, valor total estimado de R$51 milhões aproximadamente, com data agendada para 7 de novembro. Esses dois instrumentos convocatórios foram encaminhados voluntariamente pelo jurisdicionado e, por essa razão, nos moldes do que preconiza o parágrafo 2º do artigo 2º da deliberação TCE 280, deverá-se aguardar a decisão definitiva desta Corte antes da realização das disputas, razão pela qual deferi cautelar para a suspensão desses certames, o que ora suprimido para esse egrégio plenário. Conselheiro Rodrigo, conselheiro Cristiano, de acordo? Referenda. Não está referendada. Ambas referendadas. E por último, a terceira delas foi deferida do processo 239.200 de estudo de 2019, em representação apresentada em face dos possíveis irregularidades contidas no edital de pregão presidencial número 28, de 2019, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói, se conserva,
que tem por objeto o registro de preços para a execução de serviços de jardinagem e paisagismo, o valor chamado da ordem de R$ 9.730.000. Estava agendada para 22 de outubro. Eu entendo que os questionamentos relativos à exigência de certificado de regularidade junto ao IBAMA demandam justificativas por parte do jurisdicionado, de fato que, aliado à iminência da realização do certame, faz com que surjam fundos boniúris e perigo embora necessários à concessão cautelar para a suspensão do certame. Dessa forma, também submeto à referência do tempo. Conselheiro Cristiano, conselheiro Rodrigo, de acordo com o cautelar? De acordo. Venerado. Portanto, iniciando a pauta, trago em rito sumário 10 processos. Inicio com uma representação em relação a possíveis irregularidades cometidas na condição de tomada de preços 8 de 2019, da Prefeitura de Cabo Frio, tem por objeto a execução de reforma de ginásio pós-esportivo no valor estimado de R$ 1.400.000. Houve juntada de novos documentos, de forma que voto pelo conhecimento, sobrestamento e diligência interna. Como votam? Corretor. Aprovado. Prosseguindo, mais uma representação em relação a possíveis irregularidades contidas no edital de pregão presencial número 30 de 19, deflagrado pela Prefeitura de São João da Barra, cujo objeto é a limpeza de imóveis da administração pública no valor total chamado de R$ 25.300.000. O instrumento convocatório prevê a obrigatoriedade de visita técnica, veda a participação de sociedades em recuperação, exige documentos com firma reconhecida e inscrição dos licitantes no Conselho Regional de Administração, itens que não se coadunam com a jurisprudência desta Corte. Voto, portanto, pela manutenção da suspensão do certame, sobrestamento, notificação, expedição de ofício e apensação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo, mais uma representação em relação a possíveis irregularidades no edital de concorrência pública número 3 de 19, do município de Casimiro de Abreu, cujo objeto é a coleta de resíduos de construção civil e volumosos, no valor estimado de R$ 4.900.000. A licitação foi revogada e, dessa forma, eu voto por ciência ao plenário, conhecimento, perda de objeto da representação, comunicação, expedição de ofício e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, edital de concorrência de número 18 de 2019 da SOMAR, que é a Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, cujo objeto é a execução de serviços de gerenciamento, apoio técnico, supervisão de projetos e obras, prazo de 12 meses e valor global chamado de R$ 31.700.000. É a primeira submissão a plenário e ainda são necessários esclarecimentos e adequações do instrumento convocatório, de forma que voto por comunicação, determinação e recomendação. Alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Prossigo com uma representação em face de possíveis irregularidades contidas no edital de pregão presencial número 42 de 2019, deflagrado pela Prefeitura do município de Mesquita, que tem por objeto a prestação de serviços relacionados à limpeza e à manutenção predial, no valor estimado de aproximadamente R$ 28 milhões. Considerando que em representação apresentada em fase de procedimentos salvados semelhantes do mesmo município, com questionamentos similares, foi devido tutela provisória para adiante de certame, eu entendo por conceder de ofício neste feito uma cautelar com vistas à suspensão da licitação no estado em que se encontra, diante do risco de decisões possivelmente conflitantes por essa Corte. De forma que voto pela concessão de tutela provisória, conhecimento, sobrestamento, comunicação e expedição de ofício. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, o edital de concorrência número 8 de 2019 do município de Angra dos Reis, cujo objeto é a contratação de uma PPP na modalidade de concessão administrativa para a prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, prazo de 20 anos e valor global chamado da ordem de R$ 1.170.000.000. A licitação está adiada e essa é a segunda submissão plenária. Houve cumprimento parcial de decisão anterior, de modo que se faz necessário expedir nova comunicação para envio de documentos indispensáveis à verificação da legalidade e da economicidade do procedimento. Voto, portanto, por comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prossigo com o edital de pregão eletrônico de número 14 de 2017 da Cefaz, do Fundo Especial de Administração Fazendária da Cefaz,
cujo objeto é a expansão e consolidação da capacidade de processamento, armazenamento, virtualização e proteção de dados, pelo prazo de 36 meses e valor total estimado atualizado da ordem de R$22.700.000. O edital já foi conhecido e o jurisdicionado, nesta oportunidade, apresenta elementos que comprovam a publicidade do aviso de licitação, de modo que voto por ciência ao plenário e retorno ao arquivo. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. Em seguida, o edital de concorrência pública, de número 4/17, do município de Rio das Ostras, cujo objeto é a conservação, manutenção e melhoria de áreas públicas e do sistema de drenagem, prazo de 360 dias e valor total autorizado de R$21.500.000 aproximadamente. O jurisdicionado atendeu parcialmente a decisão anterior, de modo que eu voto por nova comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prossigo com o edital de pregão presencial, de número 78 de 2019, oriundo da Prefeitura do município de Macaé, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte terrestre de alunos da rede municipal, prazo de execução de 12 meses e valor global estimado a R$18 milhões. Eu entendo que o instrumento convocatório está apto a receber decisão meritória e voto por conhecimento, determinação e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. E finalizando esta pauta de sumário, eu apresento uma representação em face de possíveis irregularidades contidas no edital de pregão eletrônico número 58 de 2019 da Prefeitura do município de São Gonçalo, tem por objeto o registro de preços para fornecimento de tênis escolar no valor estimado de R$2 milhões. O representante alega a existência de custos excessivos para participar da licitação e para o oferecimento de amostras, mas não trouxe aos autos qualquer elemento concreto para amparar sua irresignação, de forma que eu voto pelo conhecimento, no mérito pela improcedência, expedição de ofício e arquivamento. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. Aprovado. E, para a quantidade de informações reservadas, eu apresento um processo que trata de uma denúncia com narrativa de prática de irregularidades no âmbito do quadro de pessoal do Hospital Municipal São Francisco Xavier, situado no município de Itaguaí, quais sejam desvio de função de servidores e ausência de concessão de autorização de uso de férias vencidas. É a primeira submissão ao julgamento, eu entendo necessário permitir a manifestação do jurisdicionado de modo que voto por conhecimento em caso, tratamento sigiloso, sobrestamento, comunicação e ciência. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Senhor presidente, com isso eu termino minha pauta por hoje. Eu vou falar para Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Marcelo. Conselheiro Cristiano, tem a palavra para a sua pauta. Boa tarde, senhores conselheiros e procurador do Ministério Público Especial. Antes de iniciar o relato de minha pauta, comunico ao plenário duas tutelas provisórias por mim concedidas esta semana, as quais submeterei para referendo em conjunto. O primeiro processo, qual seja TCRJ 239.311/3 de 2019, refere-se ao edital de pregão presencial número 4 de 2019, oriundo da Prefeitura de Volta Redonda, cujo objeto consiste na contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, tendo como valor de lance mínimo um montante de R$ 32,5 milhões, com certame marcado para o dia 29 de outubro. Já o segundo processo, TCRJ número 106988-2 de 2019, trata do edital de pregão eletrônico número 32 de 2019, formalizado pelo Instituto Vital Brasil, e tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico, científico e operacional para atendimento às demandas do referido Instituto, com valor estimado de R$ 16,3 milhões, com realização agendada para o dia 4 de novembro. Ambos os editais foram encaminhados voluntariamente a esta Corte pelos jurisdicionados, tendo a Coordenadoria de Exame de Editais constatado a necessidade de análise prévia dos referidos instrumentos convocatórios. Desta forma, considerando não haver tempo hábil para análise respectiva de deliberação plenária acerca do conhecimento destes editais antes das datas agendadas, proferi no dia 21 de outubro decisão monocrática determinando o adiamento sine die dos certames. Estas são as decisões que trago para referendo. Conselheiro Rodrigo, conselheiro Marcelo, referendo ambas? Referendo. Ambas referendadas, portanto. Passo para a pauta de devolução com voto revisor, na qual relatarei em conjunto 3 processos que são análogos e tratam de atos concessórios de aposentadorias e respectivas fixações de provento.
O consultivo, acompanhado pelo Ministério Público de Contas, optou pelo registro em caso, com recomendação para que os órgãos não incluíssem nos futuros atos de fixação de proventos quaisquer parcelas de complementação ao valor do salário mínimo. O nobre relator, o conselheiro Rodrigo Melo Nascimento, acompanhou a sugestão de registro, mas sem o caráter excepcional e convolou a recomendação em determinação. Ocorre que o plenário desta Corte evoluiu o entendimento sobre o tema a partir do advento do voto do ilustre conselheiro substituto Marcelo Regine Maia no processo TCRJ número 275615-9/2015, cujos fundamentos foram reproduzidos na consulta por mim relatada no processo 224332-8/2018, do que decorreram diversas decisões posteriores, de modo que ficou sedimentada a natureza jurídica e as hipóteses de aplicabilidade do complemento salarial. Em síntese, ficou patenteada a vedação do complemento apenas no caso de benefício com o atributo da paridade e não quando aplicável o princípio da preservação do valor real, hipótese em que o valor do salário mínimo deve ser estabelecido já no ato de fixação. Portanto, com o fito de contribuir para a coerência das decisões plenárias no conceito de um paradigma linear e definido, e considerando que os presentes casos não tratam de benefícios que se qualificam pela paridade, apresento os presentes votos revisores pelo registro dos atos sob exame. Voto pelo registro e arquivamento. Obrigada, conselheiro Cristiano. Relator da matéria, o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Deseja fazer uso da palavra? Senhora Pronunciar? Presidente, em todos os 3 votos dessa pauta de devolução com voto revisor, todos os 3 processos, eu estou retirando os meus votos e aderindo ao voto revisor apresentado pelo conselheiro Cristiano Guerri e adequando, inclusive, posto que os meus votos foram proferidos antes da jurisprudência mais recente assentada em sede de consulta. Portanto, estou me adequando ao entendimento do plenário. Não vejo prejuízo algum também em aderir ao voto do conselheiro Cristiano, que está mais de acordo com a jurisprudência atual. Pois não. Conselheiro Marcelo, há apenas um voto, que é o voto do conselheiro, o voto vista do conselheiro Cristiano. Você está de acordo? Sim, acompanho o Cristiano. Dessa forma, de maneira unânime, o tribunal delibera pelo registro e arquivamento, não é isso, conselheiro? Registro, sem ser em caso. Não é isso? Pelo registro das aposentadorias dos atos de inatividade e tendo o conselheiro relator reformulado sua posição para aderir ao voto revisor, em todos os 3 casos. Passo para a pauta de devolução sem voto revisor, na qual solicito a devolução sem voto revisor dos processos 265-285-8-2015 e 201-649-2-2017. Ambos de relatoria do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Vossa Excelência devolve sem observação, sem voto vista. Conselheiro Rodrigo mantém seu voto, há apenas um voto. Conselheiro Marcelo está de acordo? De acordo. Então, ambos aprovados. Passo para a pauta especial, na qual relatarei 13 processos. Os primeiros 5 processos se referem a recursos de reconsideração interposto pelo senhor Afonso Henriques Monerá Alves da Cruz, em face de decisão que lhe aplicou multa em razão da prorrogação de contratos de trabalho por prazo determinado, sem comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, em descumprimento ao disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Compulsando os autos, constato que os mesmos indivíduos foram sucessivamente contratados, evidenciando, portanto, que as prorrogações em tela se deram para o atendimento de situações de caráter permanente. Sendo assim, nos votos de número 1 a 5 desta pauta, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Há alguma divergência? Sim. Aprovado. Passando para o processo que recebeu o voto número 6, este é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Tiago Marçal Portela contra a decisão plenária que declarou a ilegalidade do contrato número 46/2015, firmado pelo município de Nova Iguaçu, com a consequente aplicação de multa de 4.000 FIR. Em sede recursal foram acostados documentos e esclarecimentos pelo recorrente, capazes de elidir parte das irregularidades apontadas na decisão recorrida. Portanto, merece ser parcialmente provido o recurso, tão somente para reduzir a penalidade aplicada para 2.500 UFIR, mantendo-se, contudo, a ilegalidade do contrato. Desta feita, voto pelo conhecimento, provimento parcial e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado.
Em seguida, recursos de reconsideração interpostos pelas senhoras Cecília da Cruz Pericione e Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos, em face de decisão plenária que aplicou multa aos responsáveis pelas irregularidades apuradas no fornecimento de merenda escolar no município de Quissamã. No mérito, não pode prosperar a tese das recorrentes no sentido de ser a nutricionista a única responsável técnica pelos procedimentos concernentes à gestão da alimentação fornecida aos alunos. Cumpre destacar que eventuais medidas adotadas posteriormente, visando a prevenção de novas falhas, não têm o condão de elidir as impropriedades apontadas neste processo. Desta forma, voto pelo conhecimento e não provimento dos recursos, comunicação e encaminhamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. O processo que recebeu o voto número 8 já foi relatado no início dessa sessão. Passo para o processo seguinte, que é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Jaime Melo de Sá, em face de decisão plenária que aplicou multa pelo não atendimento sem causa justificada de decisão deste tribunal, em que, pese às alegações recursais, o recorrente foi cientificado das decisões desta Corte pelo sistema Sicode, quando ainda estava à frente da Fundação Santa Cabrini. Desse modo, é possível concluir que não houve falha procedimental deste tribunal quanto aos atos processuais relacionados ao jurisdicionado. Voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação, ciência, Secretaria-Geral das Sessões e encaminhamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Sem divergência. Aprovado. A seguir, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Miguel Chalub, em face da decisão plenária pela recusa do registro do ato de revisão de proventos. No mérito, verifico que o recorrente exerceu o cargo de professor adjunto por mais de 18 anos, sendo posteriormente promovido a professor associado. Observa-se que a referida promoção é tão somente uma premiação concedida ao servidor dentro da mesma carreira, não se confundindo com o provimento em novo cargo. Contudo, portanto, concordo, portanto, com o corpo instrutivo que se manifestou pelo provimento do recurso, vez que o requisito de 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria foi atendido. Diante do exposto, voto pelo conhecimento, provimento, registro, comunicação e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Senhor presidente, só deixa eu lembrar que eu tenho pedido neste processo. Então, dessa forma, eu passo a compor o corpo votante e também estou de acordo com o voto. Passo para o processo seguinte, que é um recurso de revisão interposto pela Federação de Esportes Estudantis do Estado do Rio de Janeiro, em face da decisão plenária que julgou as contas irregulares e imputou débito ao recorrente. Em sede recursal, foram apresentados novos documentos relativos às declarações de diversos profissionais, atestando sua participação nos Jogos Estudantis de 2006 na qualidade de técnicos das equipes esportivas. Contudo, as referidas declarações não têm o condão de reverter a decisão desta Corte. Isto porque a irregularidade das contas decorreu da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados por força do convênio número 12 de 2006, não se limitando à comprovação de que os referidos jogos foram efetivamente realizados. Sendo assim, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação, anexação e encaminhamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vênia aqui, mas eu acabei deixando passar o processo anterior, o processo de revisão de proventos, no curso de reconsideração. Porque o conselheiro Marcelo estava Sim, eu gostaria de pedindo. ter vista desse processo. Então, na verdade, retomamos o julgamento, a liberação desse recurso. O conselheiro Rodrigo solicita a vista, eu vou retirar meu voto para guardar a vista do conselheiro Rodrigo, então. Muito obrigado. Esse último eu cheguei a proclamar o resultado desse último? Eu vou começar o voto número 12 e o voto número 11. Sim. Vossa Excelência não Eu acho que eu não proclamei, né? Não proclamou. Estão todos de acordo? Sim, de acordo. De acordo. Conselheiro Marcelo, de acordo? É o da SUDERJ, não é isso? Sim, sim. É o da SUDERJ. Então, está aprovado. Passo para o processo que recebeu o voto número 12 do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros. São recursos de reconsideração interpostos pelos senhores Marco Antônio de Araújo Rocha Filho e José Eduardo Saraiva Amorim contra a decisão plenária que declarou ilegal a adesão à ata de registro de preços e aplicou multa aos recorrentes.
Analisando as alegações apresentadas, vê-se que não foi acostado qualquer documento capaz de demonstrar a elaboração dos estudos técnicos preliminares obrigatórios para toda e qualquer contratação. Assim, a ausência de planejamento precedido de levantamento efetivo das demandas do órgão macula o artigo 6º, inciso 9º da Lei de Licitações. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, não provimento dos recursos e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. O processo seguinte trata de representação interposta pela sociedade empresária Construir Facilities, Arquitetura e Serviços Eireli, em face de possíveis irregularidades ocorridas no edital de pregão eletrônico número 92 de 2018 do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de alimentação e limpeza. O processo retorna ao plenário para apreciar recurso de reconsideração com pedido de tutela provisória em face de decisão pela improcedência da representação, bem como recurso de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a referida tutela recursal, ambos interpostos pela representante. Quanto ao recurso de reconsideração no mérito, a recorrente se insurge contra a sociedade empresária GB Consultoria e Serviços Eireli, declarada vencedora do certame. No entanto, conforme já analisado nos autos, não há comprovação ou indícios de que as sociedades empresárias GB Consultoria e 2G Comércio e Serviços atuaram em conluio para burlar as normas da Lei de Licitações. Ademais, verifico que a recorrente não apresenta elementos que evidenciem violação ao princípio da economicidade ou que demonstrem a impossibilidade da sociedade empresária GB Consultoria de participar do certame. Dessa forma, não vislumbrei elemento algum que possa ensejar a reforma do decision atacado. Em prosseguimento, considerando a conclusão pelo não provimento do recurso de reconsideração nesta oportunidade, é forçoso reconhecer por superado o interesse quanto ao julgamento do recurso de agravo, culminando no seu não cabimento. Portanto, voto pelo conhecimento, não provimento do recurso de reconsideração, não conhecimento do recurso de agravo, comunicação e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Passo para a pauta de rito sumário, na qual relatarei 7 processos. O primeiro deles é uma consulta formulada pelo senhor Luciano Ramos Pinto, prefeito do município de Cordeiro, por meio do qual solicita o pronunciamento desta Corte acerca da utilização das receitas recebidas dos royalties do petróleo, tendo em vista os termos normativos incertos na Lei Federal nº 7.990 de 89 e Lei Federal nº 12.858 de 2013. Não obstante a manifestação de mérito elaborada pela CAR, PGT e pelo Ministério Público Especial, tendo em vista a sanção da Lei Federal nº 13.885, de 17 de outubro de 2019, que estabelece critérios de distribuição dos valores arrecadados com o leilão de cessão onerosa, considero prudente a reanálise do presente processo pelas instâncias instrutivas. Voto pela diligência interna. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, edital de concorrência pública número 1 de 2019, encaminhado pela Secretaria de Estado de Infraestruturas e Obras, cujo objeto é a construção de equipamento modular no Colégio Estadual Estela Matutina, com ginásio poliesportivo. Trata-se da primeira submissão plenária e, diante da existência de falhas que obstacularizam o conhecimento do instrumento convocatório, considero apropriados os apontamentos realizados pelo Corpo Executivo com vistas ao saneamento do edital. Voto pela ciência e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, concorrência pública número 1 de 2019, encaminhada pela Prefeitura de Nilópolis, tendo por objeto a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos no valor estimado revisado de R$ 9,8 milhões. O jurisdicionado prestou esclarecimentos satisfatórios, bem como encaminhou elementos capazes de atender grande parte dos questionamentos formulados na decisão anterior, razão pela qual acolho as razões de defesa. No mais, considerando que o gestor não permaneceu inerte, demonstrando esforços no atendimento das determinações, entendo que o mesmo deva ser novamente comunicado para promover o saneamento do feito.
Desta forma, voto pelo acolhimento das razões de defesa e comunicação. Há alguma divergência? É o voto número 3, não é, senhora presidente? Isso. Voto número 3. Eu gostaria de declarar minha suspeição nesse processo. Pois não. O conselheiro Marcelo está de acordo? De acordo. Eu passo a compor, então, também o corpo votante e manifesto igualmente de acordo, de maneira que o voto está aprovado. Passo para o voto número 4, que é uma representação interposta pela Sociedade Empresária Medicar Emergências Médicas Limitada em face de supostas irregularidades cometidas pelo Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro na elaboração do pregão presencial número 35/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos nas unidades de pronto atendimento Cascatinha e Centro, no município de Petrópolis, no valor estimado de R$ 18,7 milhões, pelo prazo de 12 meses. Após detido o exame dos autos, alinho-me ao entendimento manifestado pelo corpo técnico, no sentido de que a obrigatoriedade de definição de prazos no edital para assinatura e o início dos serviços não foi atendida, bem como não foi observado o princípio da razoabilidade, comprometendo o aspecto competitivo do procedimento licitatório. No entanto, a anulação do certame do contrato dele decorrente prejudicaria a população que utiliza os serviços médicos, sendo necessária a aplicação do princípio da segurança jurídica, motivo pelo qual estabeleço determinação ao jurisdicionado. Voto pela ciência ao plenário, rejeição das razões de defesa, aplicação de multa, determinação e expedição de ofício. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, pregão presencial número 45 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Itatiaia, cujo objeto é o registro de preço para fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente, no valor revisado de R$ 28,7 milhões. Em análise à resposta do jurisdicionado, ressalto que ainda são necessárias adequações. Voto pela comunicação. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, edital de concorrência pública número 1 de 2018, encaminhado pela Prefeitura de Nilópolis, visando a contratação de empresa especializada para o serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos por um período de 12 meses, no valor total estimado de R$ 8 milhões. Verifico que foi publicado na imprensa oficial o aviso de anulação do certame, anulação esta justificada pela tramitação nesta Corte de Contas da concorrência pública número 1 de 2019, que tem como objeto a contratação de serviços semelhantes. Contudo, entendo que o jurisdicionado deve ser instado a confirmar a decisão de anulação do certame. Portanto, voto pela ciência ao plenário e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Sem divergência. Aprovado. Agora, a representação interposta pelo senhor Elderson Ferreira da Silva, prefeito de Volta Redonda, em face de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Poder Executivo Municipal, no que se refere à despesa de licitação em favor da empresa Infoglobo Comunicação e Participações Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços de confecção de impressos no valor de R$ 8 mil. Para a obtenção dos elementos indispensáveis à adequada decisão no presente feito, julgo necessário que o jurisdicionado apresente razões de defesa por ordenar a despesa relativa ao serviço de confecção de impressos sem a comprovação de irregularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social da empresa contratada. Voto pelo conhecimento, notificação, comunicação e expedição de ofício. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Reinclui em pauta o processo 113.929-5/2018, que trata de aposentadoria na qual se pretende a incidência do adicional por tempo de serviço sobre licenças-prêmio não gozadas na passagem à inatividade, com respaldo no artigo 224 do Decreto 2.479 de 79. Concordo com o entendimento do corpo executivo no sentido de que a pretensão não encontra guarida no ordenamento jurídico. Ressalto que o aludido artigo 224 não foi recepcionado pela emenda constitucional número 20 de 98, que conferiu nova redação ao artigo 40, parágrafo 2º da Carta Federal, e ainda foi revogado pela Lei Complementar Estadual número 121 de 2008. A propósito, os julgados do STF indicam que não há direito adquirido a regime jurídico funcional pertinente à composição dos vencimentos, o que encerra qualquer discussão sobre o tema. Assim, voto por comunicação para a devida retificação do percentual de ATS da servidora
e para que o órgão deixe de conceder tal vantagem na passagem para a atividade com aproveitamento de licenças-prêmio não gozadas, baseadas no revogado artigo 224 do Decreto 2479. Resumidamente, voto pela comunicação. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. Aprovado. Passo para a pauta ordinária, na qual relatarei 374 processos. Contudo, por não haver necessidade de destaque, invoco o artigo 122 do regimento interno. Há alguma objeção a que esses processos sejam deliberados em conjunto? Sem objeção. Sem divergência. Então, e há alguma divergência em relação ao caderno de votos? Sem divergência. Sem divergência. Então, todos aprovados. Passo para a pauta ordinária de informações reservadas, na qual relatarei um processo. Trata-se de denúncia formulada por cidadão, por meio do qual relata supostas irregularidades no âmbito da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, especificamente na unidade Escola Técnica Estadual Santa Cruz, relativas a desvio de função, acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas, relativos também a não cumprimento de carga horária, a bula a concurso público, a má gestão de pessoal e de materiais com compra de livros em quantidade muito superior ao número de alunos e também a utilização da máquina pública em defesa de interesse pessoal ou de grupo. O corpo instrutivo sustenta que os pontos da denúncia já foram objeto de auditoria de conformidade ordinária, objeto do processo PCRJ número 115.403-5 de 2018, em trâmite nesta Corte, razão pela qual sugere seu acolhimento e ciência ao plenário desse fato, entre outras medidas. Porém, comungo com o Ministério Público de Contas, no sentido de que a análise do corpo instrutivo deve prosperar em parte, visto que as possíveis irregularidades não restaram sanadas. De fato, a referência ao aludido processo de auditoria em curso apenas configura a existência genérica do problema, sem avaliar a escola técnica em apreço e sem qualquer indicativo de solução por parte desta Corte quanto à possível ilegalidade na gestão de pessoas e materiais, o que deve ser elucidado em procedimento especial. Assim, relevo, em caso, a falta de alguns documentos de identificação do denunciante, tendo em vista a seriedade dos fatos e o potencial dano ao erário, e voto pelo conhecimento em caso da denúncia e sua procedência, a fim de que os fatos sejam devidamente apurados. Voto pela realização de auditoria governamental extraordinária por meio de inspeção, voto pela manutenção do caráter sigiloso, voto pela expedição de ofício ao denunciante, voto pela ciência ao Tribunal de Contas da União no que tange à suposta aquisição de livros didáticos em excesso, a qual teria sido realizada, ao menos em parte, por intermédio do Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação e, por fim, voto pela ciência à Secretaria-Geral das Seções para as providências de praxe quanto ao sigilo da denúncia. Este é o meu voto. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. Aprovado. Encerro minha relatoria, agradeço a oportunidade e vou falar com a Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Cristiano. Eu, então, vou passar a relatar a minha pauta desta sessão. Eu inicio com uma pauta especial em que trago um processo de prestação de contas de governo municipal. É o processo 207.4896 de 19, contas de governo de 2018 da Prefeitura Municipal de Seropédica, sob a responsabilidade do senhor Anábal Barbosa de Souza. O corpo instrutivo inicialmente se manifestou pela emissão de parecer prévio favorável. O Ministério Público divergiu e sugeriu a emissão de parecer prévio contrário, por entender que teria havido por parte do município a observância na gestão previdenciária das regras estabelecidas na Lei Federal 9717. Após a publicação de pauta especial, foram apresentadas razões de defesa. O corpo instrutivo as analisou e manteve a sugestão de parecer prévio favorável, e o órgão ministerial manteve também a sua sugestão pela emissão de parecer prévio contrário. Em relação à irregularidade trazida pelo parquet especial, muito embora o município não tenha apresentado ao tribunal no momento oportuno para a competente checagem os dados relativos à contribuição previdenciária ao FPPS, na peça de defesa, a apresentação
do Instituto de Previdência dos Servidores de Seropédica, declara que as contribuições previdenciárias e que as contribuições patronais descontadas dos servidores ativos do exercício 2018 foram repassadas de forma integral, havendo apenas pendência com relação ao recebimento de contribuições patronais dos inativos e pensionistas, o que, segundo a manifestação do responsável, teria gerado a discordância, e entre aspas, teria gerado a discordância do corpo técnico da Prefeitura e que se encontra sob análise jurídica. Esse valor correspondente à inadimplência perante o Instituto de Previdência de Seropédica representa 8,1% do montante total das contribuições repassadas ao Instituto de Previdência, de maneira que, segundo a declaração da própria presidente do Seroprev, 92% das contribuições previdenciárias que seriam devidas ao Instituto em 2018 foram efetivamente recebidas. Por essa razão, eu deixo de acompanhar a proposta do MP de Contas, no sentido de atribuir a não apresentação oportuna desses dados previdenciários um caráter de irregularidade às contas, por entender que elas vieram ao processo e que elementos suficientes para que se possa entender dos repasses das contribuições previdenciárias ao Instituto estão ocorrendo, em sua maior parte, de modo adequado, que as referidas pendências estão sendo objeto de tratativas no âmbito da administração municipal. Em relação aos demais aspectos da gestão municipal, que são convencionalmente analisados em autos de prestação de contas de governo, não foram encontrados indícios de aplicações vedadas ou de descumprimento quanto aos índices legais e constitucionais pertinentes. Por essa razão, estou manifestando de acordo com o corpo instrutivo, em desacordo com o MP, e estou votando pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo de Seropédica, relativamente ao exercício 2018, com ressalvas, determinações e comunicações, tudo conforme apontamentos constantes do meu voto escrito. Conselheiro Rodrigo, dava-se a divergência. Voto com a relatora. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Conselheiro Cristiano. Com a relatora. O voto está aprovado. Em seguida, eu tenho em pauta de rito sumário uma representação, Prefeitura Municipal, representação oferecida em face de licitação, certame licitatório da Prefeitura Municipal de Araruama, sexta análise desses autos. Em plenário, eu vou apresentar a emenda, que me parece analítica o suficiente para a compreensão da matéria. De toda forma, eu coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Representação oferecida por pessoa jurídica em virtude de supostas irregularidades nos editais de licitação por pregão presidencial número 43 de 2018 e 76 de 2018 da Prefeitura Municipal de Araruama, medida cautelar anteriormente deferida e mantida em decisões posteriores, de representação conhecida. Esclarecimentos apresentados pelos jurisdicionados que, de um lado, demonstram a concomitância de trabalho de servidora municipal em sociedade empresária licitante e, de outro, informam sobre a desclassificação da empresa em um dos certames e a revogação do outro, que se encontrava suspenso. Ausência, portanto, de prejuízo horário, necessidade, no entanto, de aprimoramento dos mecanismos de controle interno, ciência ao plenário, procedência parcial da representação, que já havia sido conhecida em momento anterior, determinação para casos futuros relacionada a essa determinação ao robustecimento dos mecanismos de controle, expedição de ofício e arquivamento. Indago-se alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. Em pauta ordinária complementar, trago um ato de inexigibilidade de licitação. Também pretendo apresentar a matéria a partir da emenda, que me parece analítica o suficiente para a compreensão, de forma que estou à disposição caso sejam necessários esclarecimentos adicionais. Ato de inexigibilidade de licitação, patrocínio dos eventos denominados Rock in Rio Brasil 2015 e Rock in Rio USA 2015, notificação para razões de defesa. Na atual fase processual, analisam-se as defesas apresentadas. Eu trago elementos a respeito dos contornos teóricos do Instituto, do patrocínio, definidos por meio do processo 206.1097 de 2017, uma consulta que foi recentemente apreciada por este plenário. Dados históricos que demonstram o potencial atingimento dos objetivos, análise do interesse público envolvido, conceito jurídico determinado,
autocontenção e deferência à escolha administrativa. Eu estou, por essas razões, acolhendo a defesa apresentada, conhecendo o instrumento de contratação direta, uma inexigibilidade de licitação. Eu estou conhecendo o instrumento de contratação direta com determinação e arquivamento. Há alguma divergência? Sem Senhor divergência. presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência os De vista. processo. Conselheiro Rodrigo, conselheiro Marcelo, conselheiro Cristiano, aguardam a vista. Então, vista concedida ao conselheiro Marcelo. E, por fim, uma pauta ordinária de informações reservadas, em que eu trago uma denúncia, também vou ver emenda, denúncia possível criação de órgão na estrutura municipal com atribuições privativas de agentes fazendários. Atividade cívica de Estado somente pode ser realizada por servidores efetivos da área de fiscalização, artigo 37 e 22 da Constituição da República. Trabalhos em andamento neste tribunal a abranger os fatos noticiados, conhecimento da denúncia, acolhimento parcial e arquivamento. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. O voto, conselheiro Cristiano? Sem divergência. O voto está aprovado. Com isso, senhores, eu finalizo a minha pauta desta sessão. Antes de passarmos à deliberação em Conselho Superior de Administração, eu apenas gostaria de convocá-los a todos para a sessão extraordinária do Conselho Superior de Administração, que se pretende seja realizada no dia 4 de dezembro de 2019. Né? Em termos de sessões ordinárias, nós iremos realizar na sessão em seguida, a última sessão ordinária do ano do Conselho Superior de Administração. Há ainda algumas matérias relativas à administração que se encontram em apreciação pelos relatores, que me parece importante que sejam ainda este ano, eventualmente, se possível, objeto de deliberação administrativa, de maneira que eu estou convocando e o fiz também, porque será necessária uma sessão do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, ainda esse ano também. Então, estou fazendo as duas para o dia 4 de dezembro de 2019. A do Conselho Superior de Administração será uma sessão extraordinária. E a da Escola de Contas e Gestão tem uma sessão ordinária do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, conselheiro Rodrigo, prevista para o dia 13 de novembro de 2019. No dia 13 de novembro de 2019, porque eu e o conselheiro Rodrigo estaremos no Congresso Internacional dos Tribunais de Contas a ser realizado em Foz do Iguaçu, nós não estaremos presentes, haverá um quórum reduzido, de maneira que, inclusive, o próprio presidente do Conselho Superior da Escola de Contas não estará presente, de maneira que eu proponho a transferência dessa sessão ordinária para também no dia 4 de dezembro, oportunidade, portanto, em que ao final do ano faríamos duas sessões administrativas. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Então, tudo bem, conselheiro Marcelo? Então, estão todos convocados. E aí, com isso, eu finalizo, então, essa sessão ordinária e passamos, então, a deliberar em sessão do Conselho de Administração. Conselheiro Rodrigo tem a palavra. Sim, senhora presidente. Inicialmente, na qualidade de corregedor geral, eu tenho uma pauta de 2 processos. O primeiro deles traz um projeto de resolução que objetiva promover alterações em dispositivos da Resolução 305 de 2017, resolução essa que cuida de assuntos relativos às pautas, das sessões plenárias. Cumpre ressaltar que a Corregedoria Geral vem empreendendo esforços para proteger as informações organizacionais contra acesso indevido, e foi nesse sentido que eu verifiquei a necessidade de aprimoramento do sistema de pauta eletrônico, o SISPEL, especificamente em relação às pautas de devolução com voto revisor e sem voto revisor. A atual configuração, que consiste na subdivisão das devoluções, como disse, em devolução sem revisor e devolução com revisor, pode acarretar, ao menos parcialmente, a antecipação de uma decisão, uma vez que qualquer interessado saberá se haverá ou não a apresentação de voto revisor, e o que é indesejado quebra, de certa forma, o sigilo do voto antes deste voto ser proferido. Então, se revela oportuna alteração da Resolução 305 de 2017 para que as pautas supracitadas sejam unificadas em uma única pauta denominada pauta de devolução de vista. O meu voto é pela aprovação desse projeto de resolução. Conselheiro Marcelo. De acordo. Conselheiro Cristiano. De acordo. Eu também manifesto de acordo, está aprovado. Em seguida, senhora presidente, consulta formulada por servidor deste tribunal que solicita a objetivação da expressão atividade político-partidária
em face da vedação estabelecida no artigo 14, inciso 2º, da Lei Estadual nº 4787 de 2006. O voto que ofereço é pelo conhecimento dessa consulta, uma consulta ética. O Código de Ética passou a prever a possibilidade de serem formuladas consultas éticas. O voto pelo conhecimento da consulta ética e ciência consulente de que a vedação de atividade político-partidária para os ocupantes do cargo de auditor de controle externo, constante no artigo 4º, inciso 2º, da Lei 4787 de 2006, ocorre somente no âmbito do exercício do cargo, sendo vedada quando afetar a atividade profissional desempenhada pelo servidor, estando proibidos, outros sim, a utilização ou o aproveitamento em atividade político-partidária das prerrogativas e recursos colocados à disposição do servidor em razão do cargo que ocupa. O meu voto, portanto, pelo conhecimento de expedição dessa resposta que acabei de mencionar. Conselheiro Marcelo. De acordo. Conselheiro Cristiano. Eu também estou de acordo. Aprovado. Senhor presidente, em seguida eu tenho uma pauta de um único processo de devolução com voto revisor, aí, já na qualidade de conselheiro e não de corregedor geral. Eu promovo a devolução com voto revisor de uma proposta apresentada pela Coordenadoria de Atividades Gerais, a CGA, de alteração da Resolução 289 de 2015 para rever procedimentos que permitam a aquisição de passagens aéreas por preço ainda mais econômico que os atualmente praticados em viagens a serviço no âmbito desta Corte de Contas. Em 24 de 7 de 2019, o relator conselheiro Cristiano Guerri apresentou um voto pela aprovação de proposta com alteração de parte do texto proposto pela CGA, ocasião na qual solicitei vista para uma análise mais aprofundada. Eu constato remanescerem questões que ainda precisam ter a sua discussão aprofundada. Uma dessas questões diz respeito à opção pela compra, em todo e qualquer caso, de uma passagem com tarifa que permita o reembolso, e não pela que apresente o menor valor. Isso porque, a meu sentir, a vantagem de se obter o reembolso, no caso de um cancelamento de viagem, deve ser ponderada com a própria probabilidade do cancelamento da viagem ocorrer. Em outros termos, talvez seja mais econômico, senhora presidente, perder algumas passagens do que sempre adquirir passagens com direito a reembolso. Comprar sempre as passagens com menor custo do que adquirir passagens que permitam o reembolso, caso os cancelamentos não sejam tão frequentes assim. Por essa razão, o processo, a meu ver, deve retornar à CGA para a realização de uma pesquisa acerca do número de cancelamentos de passagens verificado no período da pesquisa. Outra questão que merece ser revista é em relação à antecedência em que as passagens são adquiridas, o que influencia diretamente no preço de aquisição. Portanto, em desacordo com a proposta da CGA e com o voto do eminente relator, o voto é pela diligência interna para que se reavalie a proposta de alteração da Resolução 289 de 2015, devendo ser prestadas as informações requeridas nos termos da fundamentação de meu voto escrito. Conselheiro Cristiano. Pedindo meu voto, acompanho o conselheiro Rodrigo Nascimento. Conselheiro Marcelo. Conselheiro Rodrigo. Acompanho também. O voto está aprovado. Senhora presidente, encerra assim minhas pautas do Conselho de Administração da sessão de hoje. Obrigada, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Marcelo. Não tem pauta. Conselheiro Cristiano. Passo a relatar o processo 302.480/2019. O processo trata de pedido de autorização de pagamento através de folha suplementar originário da Coordenadoria Setorial de Preparo de Pagamento, a COP, pedido este que resultou em consulta interna formulada pela Secretaria-Geral de Administração, questionando a possibilidade de pagamento do auxílio saúde e auxílio educação dos servidores ocupantes de cargo exclusivamente comissionado que estejam de licença médica pelo INSS, tendo em vista a decisão proferida no processo TCRJ número 301.517/9/2005. No referido processo, a presidente desta Corte determinou a suspensão ad cautela de qualquer pagamento a título de complementação do valor do auxílio-doença pago pelo INSS, até que a matéria seja novamente discutida pelo egrégio do Conselho Superior de Administração. Considerando o parecer da PGT, bem como da SGA, no sentido de que o presente seja julgado conjuntamente com o processo TCRJ número 301.517/9/2005, voto pelo sobrestamento da análise de mérito desta consulta e a pensação. Conselheiro Rodrigo. De acordo. Conselheiro Marcelo. De acordo. Também estou de acordo. Está aprovado. Em seguida, a consulta inicialmente apreciada pelo Conselho Superior de Administração em 11 de julho de 2006, essa consulta foi formulada
formulada pela Secretaria-Geral de Administração acerca das hipóteses de concessão de licença à gestante e licença para tratamento de saúde aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão no âmbito do Tribunal de Contas. Em face de dúvida superveniente oposta pela SGA sobre o conflito entre a decisão inicial do Conselho e a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presidência desta Corte, em caráter cautelar, decidiu suspender qualquer pagamento a título de complementação ao auxílio-doença com ciência aos beneficiários e nova submissão a este Conselho. No entanto, julgo imprescindível a oitiva da douta Procuradoria-Geral, que ainda não se manifestou nos autos quanto à recente decisão suscitada, tendo em vista que a natureza do conflito em comento reclama elucidação jurídica compatível a fim de concorrer para o fortalecimento de minha convicção, razão pela qual, com base no artigo 131, inciso 1 do Regimento Interno, voto pela diligência interna. Conselheiro Rodrigo? De acordo. Conselheiro Marcelo? De acordo. Eu me abstenho de participar dessa votação, uma vez que se trata de referendo à minha própria decisão, então o voto está aprovado. Por fim, uma proposta. O presente feito trata de minuta de resolução elaborada pelo gabinete da presidência deste tribunal, contemplando a alteração do artigo 4º da resolução TCRJ número 275 de 2013, determinada nos autos do processo TCRJ número 101341-1 de 2018, que tratou de representação interposta pelo Ministério Público Especial junto a esta Egrégia Corte de Contas, com o objetivo de promover a alteração da atual sistemática de acesso e de divulgação de informação contida nas peças processuais deste tribunal. Naqueles autos, na sessão plenária de 10 de julho de 2019, foi aprovada a decisão de minha lavra, parcialmente de acordo com as propostas do Conjuntivo e Procuradorias do TCRJ e em desacordo com o parecer do MPE, dentre outras providências, pelo acolhimento parcial da representação e o encaminhamento dos autos à presidência desta Corte para que, por meio do órgão competente, adotasse as providências necessárias à elaboração de minutas de resolução que contemple a alteração da redação do artigo 4º da Resolução TCRJ nº 275/2013, com posterior submissão à apreciação do Conselho Superior de Administração. Após detida análise, manifesto-me de acordo com a proposta apresentada pelo Gabinete da Presidência, por entender que a presente minuta reflete o que foi decidido nos autos do processo TCRJ número 101341-1 de 2018. Voto pela aprovação. Conselheiro Rodrigo? De acordo. Conselheiro Marcelo? De acordo. De acordo também, o voto está aprovado. Agradeço a oportunidade e vou falar a Vossa Excelência novamente. Obrigada, conselheiro Cristiano. Eu agora tenho uma pauta também de Conselho Superior de Administração. O primeiro processo eu trago, na verdade, uma continuação de julgamento, em um processo em que o relator da matéria é o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento e há um voto revisor proferido pelo conselheiro Marcelo Virgínia Maia, a conselheira Andréia Siqueira Martins e eu também, nós solicitamos, na verdade, vista conjunta. A conselheira Andréia Martins, ela manifesta o seu posicionamento por escrito nos próprios autos e eu vou manifestar o meu posicionamento oralmente em seguida. A conselheira Andréia Siqueira Martins, ela, por meio do ofício 40 de 2019, de ASM, de 18 de outubro de 2019, ela manifesta a sua adesão ao voto proferido pelo conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Voto esse apresentado em 4 de setembro de 2019, no processo 30567-6 de 2013, que é exatamente o processo ora em apreciação, solicitando a adoção das providências necessárias a fim de que conste nos autos o posicionamento. Eu também estou acompanhando o voto apresentado pelo conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento e indago agora o conselheiro Cristiano Lacerda Guerra, lembrando apenas, conselheiro, que há voto do conselheiro Rodrigo na qualidade de relator, voto do conselheiro Marcelo na qualidade de revisor. Vossa Excelência tem condições de votar na matéria? Acompanho o conselheiro Marcelo Virgínia Maia. Dessa forma, por 3 votos a 2, o Conselho Superior de Administração delibera na forma constante do voto apresentado pelo conselheiro Rodrigo Melo. Não, Rodrigo Melo do Nascimento. Isso. Eu e André com o Rodrigo, né? Exatamente. Em seguida,
Em pauta ordinária, eu trago um processo com prestação de contas em pauta ordinária, eu trago o processo 302.317.9 de 16. Esse processo, ele materializa a prestação de contas de convênio celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado e o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar aqui algumas considerações, inicialmente rememorando o tema. O presente processo, então, trata da prestação de contas relativa às primeira e segunda parcelas dos recursos destinados ao DEGASE, oriundos de convênio celebrado entre este TCE e o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, com a interveniência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas. O convênio ele foi firmado em 28 de abril de 2016, no valor de R$ 160 milhões, visando a execução, visando a transferência de recursos do Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para a execução de programas de alimentação preparada ou in natura no âmbito da SEAP e do DEGASE, sendo 120 milhões destinados à SEAP e 40 milhões de reais destinados ao DEGASE. O prazo de vigência foi fixado em 60 meses, é a cláusula 9ª do convênio, mesmo prazo estipulado para a devolução dos recursos pelo Poder Executivo Estadual, por meio de 5 parcelas iguais. Posteriormente, isso já foi comunicado ao Conselho Superior de Administração no momento anterior, foi realizado acordo judicial, fixando novo prazo para a devolução dos recursos em 52 parcelas iguais e mensais de 934.128 FIR, com início de pagamento em setembro de 2018 e final em dezembro de 2022. Em sessão realizada, na última sessão em que esse processo veio à deliberação do Conselho Superior de Administração, em 26 de junho de 2018, o Conselho Superior de Administração determinou, dentre outras medidas, mas a que está sendo aqui verificada nessa etapa processual é especificamente essa, a notificação do então diretor do DEGASE para que apresentasse razões de defesa quanto à aplicação indevida de recursos no montante de R$ 7.751.000 aproximadamente, correspondente a 19,14% do valor repassado ao DEGASE. Isso porque esses recursos foram aplicados em desacordo com a finalidade prevista no convênio, violando dessa forma o item 5.1, inciso 3º da cláusula 5ª do convênio. Em aperfeiçoamento ao contraditório, o jurisdicionado apresentou razões de defesa contra os fatos que foram apurados no processo. Essas razões de defesa foram apreciadas no âmbito da auditoria interna desta Corte, e a auditoria interna desta Corte, em sua conclusão, assevera que ficou restada, que restou comprovada a aplicação de recursos em desacordo com a cláusula 1ª, 2ª, 3ª e 5ª, item 5.1, 3 e 4 do convênio, e por essa razão conclui pela irregularidade da prestação de contas do DEGASE relativamente à utilização no montante que eu já havia referido, R$ 7.750.000 aproximadamente, em despesas não autorizadas pelo convênio. Em prosseguimento, os autos vieram submetidos à presidência com recomendação de que, após a apreciação pelo Conselho Superior de Administração, fosse dada ciência da decisão à Secretaria-Geral de Controle Externo, no âmbito do qual tramita o processo 103.978.0 de 16, que tem por objeto o exame do convênio em questão. Esse é, de maneira breve, o relatório da matéria. Eu estou, senhores conselheiros, aqui nesta oportunidade, aderindo integralmente à sugestão apresentada no âmbito da auditoria interna do Tribunal, no sentido, e por essa razão estou submetendo o feito ao Conselho Superior de Administração, para dar ciência
da irregularidade asseverada, da irregularidade verificada, constatada pela auditoria interna, inclusive com a emissão de certificado nesse sentido, considerando tratar-se de processo afeto ao controle interno, uma vez que uma das partes envolvidas no ajuste é exatamente o próprio Tribunal de Contas do Estado. Dessa forma, também entendo pertinente a segunda recomendação trazida pela auditoria interna, no sentido de cientificar os órgãos de controle externo quanto ao resultado da auditoria interna e dos trabalhos realizados pelo controle interno. Então, a questão central que vai ser examinada diz respeito exatamente à irregularidade na aplicação dos recursos do convênio, no montante de R$ 7.750.000 aproximadamente, o que corresponde a 19,14% do valor que veio a ser repassado ao DEGAS, uma vez que foi aplicado em desacordo com a cláusula 5ª do convênio. Nesse sentido, eu estou votando, em primeiro lugar, pela ciência do Conselho Superior de Administração, quanto aos termos e à conclusão do relatório e do certificado de auditoria emitido pela auditoria interna deste tribunal, no sentido da irregularidade das contas em questão. E, em seguida, pelo encaminhamento dos autos à Secretaria-Geral de Controle Externo, em prosseguimento, para fins de apreciação em conjunto com os autos TCS 13978, que tem por objeto o exame do convênio. Conselheiro Rodrigo? Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Conselheiro Marcelo? De acordo. Conselheiro Cristiano? De acordo. Então, dessa forma, o voto está aprovado. Com isso, senhores conselheiros... Presidente, Pois não? imagino que Vossa Excelência vai encerrar essa... Sim. Porque eu gostaria de incluir em deliberação o processo dos votos número 3 da pauta ordinária do conselheiro Cristiano Guerri, apenas para um aperfeiçoamento, porque o conselheiro foi aprovada, não é, a minuta de resolução alterando a resolução 275 de 2013 e conferindo nova redação a incisos do artigo 4º. Bem, é porque o inciso 11, ele menciona votos e decisões proferidas pelos órgãos colegiados. E talvez aqui, por um lado, tenham sido esquecidas as decisões monocráticas, de forma que eu procuraria que passasse a constar votos e decisões proferidas monocraticamente ou pelos órgãos colegiados, como objeto de direito de acesso. Concordo. Conselheiro Marcelo? De acordo. Também no Antônio? Está aprovado. Muito obrigado. Bom, dessa forma, então, finalizo essa sessão do Conselho Superior de Administração. Passamos a deliberar em sessão do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, de maneira que eu passo a palavra ao conselheiro Rodrigo, que a presidirá. Muito obrigado, senhora presidente. Conselheira Mariana Villeman, renovando os cumprimentos a Vossas Excelências. Temos apenas eu tenho pauta de Conselho Superior da Escola de Contas na sessão de hoje, e eu trago o único processo, a homologação do resultado final do Prêmio Ministro Gama Filho, edição 2019, concurso de monografias, cujo tema foi Tecnologias Emergentes e o Controle do Estado. A Comissão de Habilitação Preliminar avaliou previamente as monografias concorrentes, considerando 14 monografias habilitadas para apreciação pela Comissão Julgadora. Após a avaliação pela Comissão, foi apontado o resultado final do prêmio com a escolha das 3 melhores monografias. Todos os procedimentos seguiram as normas do edital, que foi aprovado em sessão do Conselho Superior da Escola de Contas de 15 de maio de 2019, e eu entendo que deve o resultado final ser homologado. O meu voto é pela homologação e dado como voto a conselheira Mariana Villeman. Eu acompanho. Conselheiro Marcelo Verdini. Acompanho. Conselheiro Cristiano Guerri. Acompanho. Portanto, meu voto está aprovado por unanimidade. Devolvo a palavra para Vossa Excelência. Para finalizar? Sim. Então, está finalizada a sessão do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão. Agradeço a presença de todos. Desejo a todos um excelente final de dia.